Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui no nosso canal sobre implante, com bastante energia, com bastante felicidade, para trazer para vocês que têm interesse na implantodontia a saber aspectos mais específicos da nossa especialidade. Tá? Então hoje, agora, vamos começar a falar de Blue Sky. O Blue Sky é um software de planejamento, é o software talvez mais popular que hoje em dia, que é utilizado hoje em dia, software aberto, que tem algumas peculiaridades, mas eu vou tentar aqui mostrar de uma maneira bem rápida, bem simples, a maneira que a gente usa o Blue Sky, que a nossa equipe usa, que a gente consegue enxergar as estruturas quando o paciente traz a tomografia para a gente. Em primeiro lugar, na solicitação da tomografia tem que ter alguns detalhes. Então a gente tem que pedir os arquivos em DICOM. O DICOM ele é um tipo de arquivo médico, mas todas as radiologias estão bem acostumadas com isso. Então pedir os arquivos em DICOM que pode ser enviados via e-mail, via WeTransfer, que é a maneira mais comum. Em segundo lugar, algum posicionamento da maxila e da mandíbula, a gente sempre pede com um leve afastamento da maxila e da mandíbula, quando vai pedir arco superior e inferior, isso está na solicitação, e também muitas vezes com afastamento labial, mas isso a atendente da radiologia, ou mesmo um radiologista, ele pode indicar para vocês com bastante tranquilidade. Normalmente a gente vai trabalhar com o DICOM de boca toda. Então, baixem o programa, quem tiver Windows vai rodar melhor que quem tiver o Mac, e o software realmente é gratuito. Depois que baixar o programa no seu computador, vocês vão baixar o arquivo também, o arquivo do paciente. Então, eu vou mostrar o passo a passo do arquivo para vocês. Tá? Então, o software aqui já está aberto, a gente vai clicar aqui em guia cirúrgico, em Surgical Guides. Já dá para ver aqui na nossa telinha, eu estou aqui em cima da tela. Então, tem essas opções, a gente vai sempre focar aqui no Surgical Guides, tá? E a gente vai abrir aqui nesse ícone do meio, que é para abrir a tomografia da paciente. Rapidamente aqui a gente escolhe o arquivo e já abre. Então, o programa ele leva alguns segundos aqui para reconhecer. Ele tem o próprio a própria maneira de reconhecer o software. Às vezes aparecem algumas opções nessa barra e a gente vai direto para o programa para ser aberto em máxima qualidade numa opção. Enquanto o programa está abrindo, vocês vão ver que vão abrir talvez algumas janelas diretamente. Para algumas pessoas que não abrirem a janela, a gente depois pode disponibilizar aqui no vídeo aqui embaixo um pequeno manual de como abrir esse software. Tá? Bom, vamos lá então. Então aqui é uma maneira de reposicionar o tipo de corte. Eu não vou mexer nisso, que é para não complicar. Vamos direto aqui para o OK. Então a gente vai começar aqui com essa nova janela. E essa janela é para importar, para trazer um arquivo de STL que a gente pode colocar em cima do arquivo DICOM e entender qual que é o contorno dos tecidos moles e o perfil junto com os dentes. É muito bacana, mas a gente não vai fazer isso agora, vamos direto ao ponto. Então, o Blue Sky ele vai trazer algumas janelas aqui, no caso ele está trazendo 5 janelas. E em cima nós temos uma barra de ferramentas que a gente pode usar de algumas formas. Tá? Eu vou explicar as ferramentas essenciais. Primeiro vamos começar falando das janelas. Então, essas 3 janelas do seu lado superior esquerdo, tem uma que é azul, tem uma aqui que é amarela e tem uma vermelha. Aqui tem essa barra, essa linha ao lado. Então elas representam essas 3 linhas que estão aqui na panorâmica que foi gerada pelo programa. Então, essas linhas eu consigo correr e os cortes vão mudando de posição. Vocês já devem estar observando que na janela do meio existe também os cortes correndo em cima do arco do paciente. Ah, Alexandre, mas está mandíbula ou maxila? Bom, a gente vai alinhar o nosso software de acordo com a nossa zona de interesse. Existe uma diferença principalmente de definição e a gente sempre vai ajustar isso e vai ou tirar alguns prints da tela ou vai salvar um ou outro projeto. Tá, mas eu vou fazer isso de uma forma bem simples, não quero complicar. Vamos direto aqui para saber como que a gente vai achar a zona de interesse. Então eu tenho na linha da panorâmica eu tenho essa linha azul que eu consigo mexer e lógico que todas as outras janelas vão interagir. Ou seja, essa linha do meio, essa janela do meio é a janela de um corte que vai caminhar aqui entre a minha mandíbula e a maxila. Ou seja, o que eu faço em primeiro lugar? Eu vou alinhar mais ou menos a junção cemento-esmalte aqui para começar
a crista ou o tecido ósseo, essa maneira que eu faço. Eu tenho várias maneiras de fazer. E essa mesma linha ela pode ser manipulada na janela azul aqui, olha, tá vendo? É bem simples isso. E o que a gente vai fazer? Deixa eu dar um zoom aqui. A ferramenta do zoom é essa e eu consigo ampliar um pouco aqui, olha, para ficar um pouquinho mais fácil. Então vamos lá. E esse botão ao lado é o botão do reverso, ou seja, volta para virar um cursor novamente. Então eu estou aqui na minha mandíbula e eu tenho esses quadrados que eu vou começar a alinhar em cima, bem no meio da mandíbula, ou seja, bem na crista, bem na região interproximal aqui, não muito para vestibular, e ele já está praticamente alinhado. Tá? Só um cuidado que aqui no meio tem um círculo, e esse círculo normalmente tem que ficar na linha média. Outro detalhe é que eu posso amplificar ou diminuir a minha zona de visualização. E, finalmente, eu tenho essa janela verde aqui do lado, e a gente consegue fazer um corte múltiplo, uma visão múltipla da minha zona de interesse, e daqui a pouco eu mostro como isso funciona. Tá? Esse cursor verde ele é exclusivo dessa janela do meio. Aqui nós temos aqui uma reconstrução 3D. A gente acaba até usando bastante essa reconstrução 3D. Não vou ficar falando muito disso, mas a gente consegue visualizar isso. Vamos tentar deixar disponibilizado também o link do Blue Sky aqui embaixo do vídeo, para que vocês possam clicar aí direto para o servidor. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vem aqui para a zona de interesse, a gente pode vir diretamente para a zona de interesse. A primeira coisa que eu particularmente gosto de fazer é achar o forame mentual que vai estar aqui nessa região, entre primeiro pré, segundo pré, de ambos os lados. Mas vamos aqui na nossa zona de interesse. Alexandre, como é que eu vou descobrir aqui onde que está? Eu vou correndo o cursor e nessa janela superior do lado esquerdo, eu vou começar a ver se aparece o forame mentual. Em algum momento vai ter que aparecer. Então eu estou trazendo a linha e vigiando, olha lá, como apareceu o forame mentual. Outro detalhe desse programa é que em todas as janelas tem essa seta superior, que a gente usa bastante, as outras nem tanto. Tá? Então essas setas superiores servem para quê? Maximizar o programa. Maximizar aquela janela, perdão. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse momento que a gente acha o forame mentual? Vamos abrir aqui, olha, em cima do lado esquerdo, aqui mais para o lado esquerdo, olha, tem uma mandíbula pequena com sinal de mais. Aqui é para adicionar o canal mandibular. Então, aí vamos detectar o nervo, e algumas vezes a gente consegue detectar o nervo diretamente, outras vezes a gente vai ter que acabar desenhando. Eu acredito que nesse caso, olha, ele fala para eu posicionar o cursor bem no forame mentual. Então eu venho aqui, já tem um N escrito no meu cursor, estão vendo? Então eu venho bem aonde ele pede para posicionar e vou dar um clique e está aí o nosso canal mandibular. De uma maneira bastante simples, ele detectou. Muitas vezes é bom checar, eu não vou checar agora, tá? Mas muitas vezes é bom checar, olha, eu ampliei a panorâmica, olha lá o forame mentual como está bem posicionado e o canal mandibular também. Depois de detectado isso, vocês vão perceber na janela superior esquerda, que é dos cortes que os radiologistas chamam de transaxiais, esses cortes aqui tomográficos, que vão dar o volume para o nosso exame. Ou seja, olha, a gente consegue enxergar como se fossem cortes mesmo. O que eu gosto de explicar para o paciente quando vocês forem conversar com o paciente? Imagina que essa tomografia é uma biblioteca, perdão, essa panorâmica da tomografia é uma biblioteca e cada dente é um livro. Então eu vou pegar um livro da biblioteca e vou tirar e vou ver a capa. Tá? Então a capa do livro é o corte transaxial. Tá? E eu consigo fazer medidas aqui, medidas muito próximas, muito próximas mesmo. Então é uma medida bastante confiável. A gente vai trazer aqui, deixa eu fazer um exemplo, dar um exemplo aqui, aqui desse dente mesmo, do pré. Então vamos lá. Eu venho aqui, vou ampliar. Essa ferramenta aqui em cima, que tem esse arco com esse colorido, eu clico, vão sair os meus guias, né, as minhas linhas guias, e a gente vai aqui na ferramenta, vai ou em ferramentas e vem para a régua, ou no próprio, na própria régua, na própria barra superior, a gente consegue ver em alguns casos que tem uma régua e pode ser acessada da mesma forma. Eu vou aqui, no meu é o Mac, então eu vou acabar vindo direto
aqui, e eu sei que no Windows é muito mais fácil de usar. Então vou clicar aqui e vou deixar apertado e vou clicar aqui embaixo. Vamos lá, nosso premolar tem, clica de novo, tá? Então são 2 cliques, um clique superior, arrasta, olha, só arrastou com o dedo, e o clique inferior ele trava e vira uma régua. Então esse premolar aqui tem 24 milímetros. Alexandre, eu estou achando que isso aí está meio errado, eu quero medir de novo, medir com uma forma mais precisa. Tudo bem, eu desselecionei a ferramenta, vim aqui e eu consigo fazer com que essa régua se mova mexendo na ponta dos cursores aqui, fica uma coisa bastante fácil, tá? Então vamos para a nossa zona de interesse, ou seja, eu quero medir essa região. Vamos dar uma checada agora com as nossas linhas guia aqui e vamos posicionar mais ou menos aqui no meio da janela e ampliar agora a imagem, tá? Para facilitar mais ainda, vou desselecionar aqui as linhas guia e aqui eu tenho o canal mandibular, eu tenho o dente superior, eu tenho muita referência agora aqui para tentar achar o posicionamento real do implante. Isso a gente usava muito no passado, gente, muito. Há 20 anos atrás, quando chegaram os tomógrafos no Brasil, os tomógrafos de cone beam, isso mudou muito, mas antigamente a gente fazia quase desse jeito o planejamento. Pô, Alexandre, o que facilitou? Bom, vamos lá, tá? No mesmo programa, eu tenho aqui do lado de adicionar nervo, eu tenho adicionar dente e vai abrir uma janela. Essa janela tem vários dentes aqui, então eu vou selecionar o dente que eu tenho necessidade de reabilitar, tá? Eu posso selecionar o tamanho dele, pequeno, médio ou grande, e eu deixei aqui selecionado, ajustar a altura de acordo com a curva panorâmica, ou seja, o programa vai reconhecer esse dente, eu venho aqui com esse dente na curva panorâmica e clico, e apareceu um molar na região. Ou seja, eu já consigo ter a noção de várias medidas em relação ao molar. Como eu disse para vocês, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trazer aqui o dente para esse molar contralateral. Então eu vou ajustar ele aqui o posicionamento. Essas ferramentas de ajuste elas são talvez um pouquinho sensíveis, mas a gente consegue brincar com elas de uma forma boa depois de algum tempo de mexer no programa. Então eu vou ajustar mais ou menos o tamanho do outro molar e vamos, olha, tá mais ou menos o tamanho do outro molar. Então a gente vai trazer para cá e vai girar o dente. E vamos colocar em posição. Bom, o que a gente consegue notar? O espaço, ele não é o mesmo espaço que a gente teria. Tá? Vou ampliar a janela superior aqui, olha, porque aqui eu também consigo mexer esse círculo, esse cursor de círculo eu consigo mexer e posicionar. Olha só como invade o posicionamento dos outros dentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir ele de acordo com a minha conveniência para fazer caber no espaço protético. Vamos diminuir essa janela e vamos vir para outras janelas aqui, tá? Então eu posso abrir essa janela dos cortes transaxiais, pegar e girar o molar para fazer um relacionamento cúspide-fossa. Então eu vou posicionar o meu implante, o meu dente a ser substituído dessa maneira e simplesmente aqui eu já tenho algumas informações, ou seja, eu tenho um espaço mesodistal que está um pouquinho diminuído, que eu posso ajustar com slices mesiais e distais, depois a gente vai falar disso na parte da cirurgia, tá? Então nossos próximos vídeos vão ter um vídeo da cirurgia da paciente, não percam. Parece um Silvio Santos, não percam. Então vamos lá. E a partir de agora, a gente vai começar a delimitar a nossa zona de interesse. Aqui é mais para checar no enquadramento 3D, o posicionamento das curvas e tudo mais, tá? Vou simplificar isso, não vou ficar me atendo muito, depois a gente pode falar muito mais de Blue Sky, de alguns posicionamentos, convidar algumas pessoas que mexem muito com Blue Sky para falar de coisas específicas. Se vocês quiserem, mandem mensagem para a gente pode estabelecer isso. Então vamos lá, a gente vai voltar aqui, vamos voltar aqui no nosso corte transaxial. Deixa eu mexer um pouquinho nessa janela verde, que é bastante interessante também, devolver aqui. E vamos ver na janela verde, olha só como vocês conseguem enxergar do lado superior direito. Olha que interessante, deixa eu mudar aqui só o meu posicionamento, olha lá. Vamos ver que interessante que é o longo eixo desse dente está sendo girado e olha a relação com o canal mandibular. Olha que imagem maravilhosa isso. Então, olha, eu estou vendo o canal mandibular percorrendo todo o circuito do dente a ser substituído. Olha que bacana, do espaço da zona dentro. E vamos lá, vamos pensar agora
no nosso dente. Eu prefiro mexer nesse corte, esse corte aqui ele está bem posicionado, talvez trazer um pouquinho para cá, olha que bacana. E realmente, dentro do nosso estudo ali clínico, do nosso achado clínico, olha a lâmina de faca aqui. Pô, Alexandre, como é que você sabe que é usando lâmina de faca? Olha, eu já vi muita tomografia, mas eu posso provar para vocês, quando a gente mede nessa região e acha um rebordo, uma crista alveolar de 2,7 milímetros. Tá? E, Alexandre, mas, pô, tudo bem, vai, achou isso aí. Qual que é a medida, então? Qual que é uma medida boa para poder posicionar um implante? Normalmente, para o implante que a gente seleciona, a gente vai precisar de 1 milímetro para vestibular e 1 milímetro para lingual ou para palatina. Ou seja, para um implante de 4, a gente vai precisar de mais ou menos 6 milímetros. Nossa, Alexandre, mas está com 2, como é que vocês fazem? Bom, vamos começar a achar aqui onde tem essa distância que a gente precisa. Olha, aqui eu já achei um pouquinho mais. Então, deixa eu desselecionar, tá? E esse programa também, se eu apertar o Ctrl, ele pode remover a medida anterior. Então, vamos lá, vamos achar mais ou menos onde que tem 6 aqui. Vamos medindo, vamos abaixando. Aqui tem mais ou menos 6. Tá? Pô, tem 6, então beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos descobrir a quantos milímetros tem 6 de diâmetro. A medir a altura e eu começo a descobrir que a mais ou menos... Ops, estou mexendo meu dentinho aqui, gente. A mais ou menos 3,9 milímetros eu começo a ter 6 milímetros de diâmetro. Ah, e quanto sobrou então? Vamos lá. Sobrou 11 milímetros, ponto 22 até o canal mandibular. Vamos mudar aqui de posição, só para vocês verem direitinho. Tá? Eu estava em cima. Então, normalmente a gente deixa 2 milímetros de segurança até o canal mandibular. Ou seja, eu tenho 2 milímetros, 11 menos 2 milímetros, eu tenho 9,22. Para ter uma zona de segurança. Isso justifica que lá no nosso planejamento a gente escolheu um implante de 8 milímetros de comprimento para ter uma segurança muito grande em relação à nossa cirurgia. Mas para isso eu tenho que desgastar um pouco de osso para poder ter esse planejamento. Vocês vão perceber que na nossa cirurgia foi isso que aconteceu. Não vou ficar dando spoiler, mas a gente teve que fazer uma sela, que não é uma coisa super comum, mas é uma coisa bem simples de fazer dentro do mundo da implantodontia, tá, gente? Só lembrando que isso aqui é explicativo. Isso aqui não é uma aula para que você faça a cirurgia no seu consultório, é só para você entender como isso se posiciona, tá? E se interessar, a formação, tem vários níveis de formação, isso está disponível e se tiverem também interesse a gente pode dar algumas dicas por aqui. Então vamos lá, então a gente já tem todo o estudo necessário, tá? Esse programa, ele também consegue dar noções do implante, do posicionamento do implante. Eu não sei se vocês gostariam de entender qual que é o posicionamento do implante nesse programa, no software. Eu vou tentar dar uma noção aqui, como que a gente faz isso. Então, simplesmente tem uma chave de travamento, viram que eu mexi ali no dente sem querer aqui nessas medidas? Eu vou arrastar essas medidas para cá e vamos posicionar o implante aqui agora, que de uma maneira bastante simples. Eu vou alinhar um novo implante, vou escolher um implante. O primeiro passo é escolher um implante ou na maxila ou na mandíbula, vou escolher mandíbula. Vou aqui para a marca do implante que está nesse cursor superior, vou escolher aqui o implante da Straumann, que foi o que a gente trabalhou. A plataforma dele, não sei se está disponível na plataforma 4.0, senão eu tento tratar de uma plataforma parecida. Vamos usar esse exemplo do Bond Level Tapered. Então eu vou usar uma plataforma de 4.1 para exemplificar. Estão vendo que está 4.1 por 8? Esse programa ele foi desenvolvido para fazer guia cirúrgico, ou seja, o fabricante o que ele quer de mim? Ele quer que eu selecione o implante e depois eu compre o guia dele. Como o programa é aberto, eu posso parar onde eu quiser, então a gente vai parar só no planejamento mesmo para fins didáticos, tá bom? Então eu tenho aqui o meu implante nessa posição, nessa região, e vamos posicionar ele de acordo com o meu interesse. Então, vocês estão vendo aqui que ele gerou um novo cursor e o longo eixo dele eu vou fazer sair aqui bem na oclusal. Tá? Ele tem alguns detalhes, esse programa, ele está dando um sinal de alarme aqui por por estar perto de alguns reparos anatômicos. Isso é outra peculiaridade, não vou entrar nesse assunto.
E só para vocês entenderem, o implante está saindo no longo eixo, ele está longe do canal mandibular, vai ser uma cirurgia à mão livre, para mim isso é mais do que suficiente, informação mais do que suficiente para poder dar sequência na cirurgia. Então, voltando aqui ao nosso planejamento, a gente tem a nossa visão final. Qual que é a visão final? A visão do planejamento, do passo a passo que eu vou ter na cirurgia. Quais são os pontos principais que eu queria falar aqui antes de finalizar? Em primeiro lugar, se eu mantiver esse mesmo espaço protético, o dente não será do mesmo tamanho. E isso é uma peculiaridade desse caso. Para tratar isso, o que eu tenho que fazer? Aumentar a distância mesodistal, a gente faz slices nos dentes do lado. A outra peculiaridade aqui é que eu tenho, apesar de ter um rebordo em crista de ponta de faca, eu consigo diminuir, tirar um pouquinho de tecido ósseo e posicionar de novo o meu implante e de uma forma bastante segura. E outra característica que é uma característica bastante peculiar nesse caso também, é que essa paciente só tem um dente faltando na boca. Tem todos os dentes se encostando, ou seja, é um caso muito previsível, porque ela vai continuar mastigando de uma forma adequada durante o período de tratamento, durante o período de cicatrização. Em outras situações, zona estética, por exemplo, dentes superiores, a gente vai ter que usar uma prótese provisória intermediária. Isso é uma outra questão que a gente deveria incluir no planejamento caso algum outro tipo de característica fosse notado. Então, é só para dar uma ideia para vocês de um caso que é um caso simples, que é um caso bastante comum, a substituição de um dente. No passado, isso viraria uma prótese fixa. No passado, a gente poderia ter outras soluções aqui que eram mais complexas. A cirurgia de implante ela é uma cirurgia previsível, mas deve ser feita por um especialista com treinamento em implantodontia e ela pode ser diagnosticada por um clínico. Então, o clínico ele pode cooperar junto com o especialista, ele pode ajudar no diagnóstico, trazer outras interfaces aqui. Não é um profissional que tem que fazer tudo, mas é muito importante entender que o planejamento ele vai fazer toda a diferença na nossa cirurgia. Não dá para fazer uma cirurgia, não dá para fazer nenhum procedimento sem planejar. Aqui a gente tem muita informação importante, então, como vocês vão ver no próximo vídeo, tudo isso que a gente entendeu vai acontecer. Tá? Então, eu gostaria que vocês continuassem participando, curtam esse vídeo, divulguem o nosso canal e espero vocês com bastante informação, agora informações clínicas, agora a cirurgia, agora a mão na massa. Então, um abraço e até o próximo encontro.